Hello, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa segunda aula de artes, em que a gente vai estudar um pouquinho sobre o documentário. Talvez vocês já tenham assistido algum tipo de documentário. Eu, particularmente, assisto bastante, gosto de documentários, principalmente documentários históricos, acho bastante interessante. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre esta arte que é o documentário. Primeiramente, né, vamos falar aí sobre o surgimento, como surgiu o documentário. O documentário ele se origina do cinema, certo? O cinema ele é considerado a sétima arte e surgiu do cinematógrafo, uma invenção, eu coloquei aqui a imagem, uma invenção do Leon Bailey, que anos mais tarde foi patenteada por Auguste e Louis Lumière, conhecidos como Irmãos Lumière, e considerados os pais do cinema. Inclusive, em alguns cinemas que a gente vai, tá escrito lá, né? Araguaia Lumière, Flamboyant Lumière, em referência a esses irmãos que inventaram aí o cinematógrafo. Eu não coloquei uma imagem do cinematógrafo para vocês, mas aqui dá para ver mais ou menos como que era. Ele, com o cinematógrafo, começou-se a fazer pequenos registros que não eram filmes, eram pequenos registros da vida cotidiana. Diferente de filme, os documentários, eles registram fatos que ocorreram, é, diferente do cinema, que pode ser, por exemplo, baseado em ficção, pode ser uma ficção baseada em fatos reais e tal, mas o filme ele exige uma ação. O documentário, nem tanto, é a apresentação de fatos. Depois que os irmãos fizeram o cinematógrafo, aí veio um francês, Georges Méliès, e ele criou os filmes de ficção. Depois, o Porter, ele produziu um modelo de filme de ação que foi se apropriando um pouquinho desse gênero documental, dos irmãos Lumière e do ficcional do Méliès. O documentário, criado no cinema primitivo, é um gênero caracterizado pelo registro da realidade. Diferentes do documentário primitivo, os filmes desse gênero produzidos na atualidade, eles se caracterizam pela exploração da realidade e a representação é considerada subjetiva por apresentar uma visão do diretor e do autor do filme. O que isso quer dizer? Os documentários do cinema primitivo, eles colocavam os fatos como eles eram, sem essa perspectiva do autor ou do diretor. Era o fato sem opinião, fazendo com que quem estava vendo o documentário tirasse aí suas próprias conclusões. O cinema hoje, na atualidade, não. Ele te leva, o documentário hoje, ele te leva a, subjetivamente, a olhar aquele documentário pela visão do diretor. Por exemplo, se for um diretor que vai fazer um documentário sobre a Frida Kahlo, só que ele não considera ela uma mulher revolucionária. Então, o documentário, quando você assistir, você vai ver o documentário como a Frida como uma pintora, como qualquer uma outra, diferente de um diretor que, se for fazer um documentário da Frida Kahlo, que considera ela uma grande artista, ele vai retratar isso no seu documentário. No Brasil, depois eu falo dos documentários brasileiros. Vamos lá.
Vamos continuar aqui, falar um pouquinho sobre a música nesses documentários. A música, ela tem uma história particular quando se refere ao cinema. Inicialmente, as projeções dos filmes eram tocadas ao vivo, ou por um pianista, ou até pela orquestra inteira. Foi só depois, a partir de 1926, com essa tecnologia chamada Vitafone, que eles conseguiram incluir tanto o projetor, tanto a música, quanto capturar o movimento. E fazer isso com uma sincronia perfeita, que marcou aí o fim do cinema mudo. O cinema mudo, primeiro ele fazia as cenas e depois colocava esse fundo musical. A partir desse invento, o Vitafone, foi possível capturar a imagem juntamente com o som. Porém, os primeiros filmes eles começaram a apresentar certas falhas. E aí, depois de um certo tempo, em 1927, o Vitafone ele foi substituído pelo Moviefone, que é esse equipamento aqui, que possibilitava com que a fala e os sons musicais fossem registrados com uma sequência de imagem na mesma película e sem distorções. Então, esse invento foi o que revolucionou o cinema e, consequentemente, os documentários. Vamos falar aí do Brasil. Essa é a Baía de Guanabara. O gênero documental surgiu no Brasil em 1898, que seguia mais o estilo francês, que era o pioneiro da época. Os primeiros filmes realizados no Brasil têm registros de cenas da Baía da Guanabara, que era o porto turístico, era o local encantado, digamos assim, para os estrangeiros. Quando se falava de Brasil, já se associava à Baía de Guanabara. Por causa da praia, os cariocas, a orla. Então, era um dos pontos turísticos mais visitados. E por isso ele foi tão usado como cenário nos primeiros documentários. Um dos nomes mais importantes da época foi do italiano, ele era um imigrante italiano, Afonso Segreto. Ele registrou algumas cenas no Rio de Janeiro e um filme dele que ficou famoso leva justamente o nome da Bahia, que se chama Uma Visita à Baía de Guanabara, que tornou aí, entre aspas, um dos primeiros documentários brasileiros que foi repercutido mundialmente. Perdão. Em 1908, ocorreu um período da produção cinematográfica no Rio de Janeiro, que foi um momento épico, mágico para a produção cinematográfica, porque se formou um núcleo de vários gêneros e os documentários também estavam presentes nessas encomendas que eram feitas para o cinema brasileiro. Então, na década de 30, mais ou menos, 30, 60, alguns cineastas brasileiros eles tiveram oportunidades e acesso a equipamentos portáteis, que era uma grande revolução tecnológica da época, e surgiu assim o cinema novo, que é um movimento nacional formado por um grupo de cineastas brasileiros que se uniu por um cinema de menor custo e que retratasse essencialmente a realidade. O lema desse movimento era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, porque era exatamente isso que eles propunham, que as pessoas tivessem uma câmera, já que o acesso a alguns equipamentos estrangeiros era
de forma mais acessível para esses cineastas, porque com os objetos portáteis, com esses instrumentos portáteis, eles podiam, é como se fosse, não é um celular, né, porque o celular é bem menor, mas imagina uma câmera pesada para você fazer um filme, um documentário da Baía da Guanabara, por exemplo, de uma praia. É difícil você pegar esse equipamento e transportar até a praia. E aí você quer filmar a orla, pegar esse equipamento e ir para a orla ou ir para o calçadão. Se torna mais difícil. Em 1960, quando esses equipamentos se tornaram mais leves e mais fácil manuseio, os documentários brasileiros começaram a ser produzidos de forma mais fácil e começaram a ter repercussões mundiais. Um dos nomes, um dos maiores nomes desse estilo foi o do Eduardo Coutinho, que é conhecido no Brasil por dirigir aí vários documentários. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre ele e talvez até vocês conheçam alguns documentários que foi produzido por ele. Então vamos lá para a nossa atividade. A atividade é uma atividade bem pequenininha, bem fácil. Lá na página 82, com base na aula de hoje, com base no que vocês têm de registro no livro de vocês e no que vocês conhecem aí por documentários, vocês vão responder lá na página 92 a duas questões. Primeira, como o documentário pode ser contribuído para retratar a realidade brasileira? Como que se faz isso? E segundo, você já assistiu a algum filme nacional? Esse filme nacional pode ser ou filme ou um documentário, ok? Se você já assistiu a algum filme nacional, você vai responder sim ou não. Eu sei que os meninos que estudaram aí na escola o ano passado, no 7º ano, assistiram um aí na sala, né? Eu lembro. Então, coloquem aí. Aí, depois que você colocar, você vai indicar um nome você vai fazer uma pesquisa, né? Porque eu creio que muitas vezes a gente não lembra o nome do diretor do filme. E aí você vai indicar o título e o nome do diretor. E falar um pouquinho, caracterizar alguns elementos dessa produção que você assistiu, ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Essa atividade vai tirar uma foto e postar lá no Classroom, lá no tópico de artes, tá ok? Beijinhos, até a nossa próxima aula. Fala galera, beleza? Bom, no áudio a gente vai aprender agora sobre média aritmética, mediana e moda. Quem quiser acompanhar no livro, página 49. Deixa eu pôr aqui para vocês. Página 49 do livro. Vamos lá. Começar com média aritmética. Ok? Então vamos supor o exemplo do livro. Vamos usar o exemplo do livro. Ó. Observe o esquema de número de acessos a um site em cada dia da semana. Então, ó, no domingo teve 85. Na segunda, 62. Na terça, 58. Na quarta, 42. Na quinta, 55. Na sexta, 60. E no sábado, 93. Tá? Para a gente calcular a média de acessos, no caso, o que é a fórmula da média? A média, gente, aritmética, geralmente não usa ME, não, usa MA, caso de média aritmética. Deixa eu apagar aqui. Geralmente usa MA. A média aritmética, o que é a média aritmética? Ela é a soma de dois ou mais números dividida pela quantidade de números adicionados. Tá? Então vamos supor aqui, ó. Aqui são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o que é a média? É a gente somar os números dividido pela quantidade de números.
Ok? Então vai ser o seguinte, ó, 85, então a média aritmética vai ser 85 mais 62 mais 58 mais 42 mais 55 mais 60 mais 93, dividido por 7, que é a quantidade, tá? Então, somando isso aqui, ó, o livro já fez aí pra gente essa sominha, já adiantou, ficou 455 dividido por 7. 455 dividido por 7 deu 65. Isso quer dizer o quê? Que a média de acessos é 65. Por isso, quando vocês verem em jornal, falando de média, essa média é feita dessa maneira, tá? A maioria delas. Beleza? Média aritmética. Vamos lá. Mediana. O que é a mediana? A mediana, gente, ó, o outro exemplo aí, ó. Em um hospital foram feitos 11 partos em um dia. No quadro estão indicadas as massas em gramas dos bebês nascidos nesse hospital. Organiza em ordem decrescente. Organizadas em ordem decrescente, né? Observando o quadro, notamos que o valor ocorre com maior frequência é o 3.650. Esse valor é chamado de moda. Então, ó, moda, mediana e moda. Aqui estão juntos. Então tá, o que é a moda, gente? A moda é o valor que mais se repete, tá? No caso aí, ó, tá organizado aí os valores em ordem decrescente. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente pegar uns valores assim, a gente vai organizar em ordem crescente, tá? Vamos organizar em ordem crescente. O que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar ordem crescente, do menor para o maior. Vai ficar assim, ó. 2.875, depois 3.120, depois 3.650, depois 3.650, que repete, depois 3.650, depois 3.670, depois 3.680, depois 3.860, depois 3.925 e por último 4.100. Pronto, organizei em ordem crescente. Aí eu vou analisar qual é o número que mais se repete, ok? O que mais se repetiu aqui foi qual? Ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Foi o 3.650, não foi? Ó, esse repetiu 3 vezes, então ele é a moda. Então a moda é 3.650. E a mediana, Matheus? Qual que é? A mediana, por que eu organizei em ordem crescente? Para fazer a mediana. A mediana eu vou fazer o quê? Ó? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números, certo? Eu vou pegar o termo central. Ou seja, eu vou deixar 5 para um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu termo central é esse aqui, ó. Por quê? Ficou 5 para um lado, 5 valores para um lado e 5 valores para o outro, ó. Então, ficou bem no meio, tá? Mas isso aqui, ó, só vai dar certo quando a quantidade de números aqui for ímpar. Por quê? Eu vou ter um termo central. Vamos ver quando for par? Então, a mediana aqui, ó, vai ser 3.670, tá? Se eu quisesse calcular a média desses valores, era só eu somar todos e dividir por 11, tá? Então, vamos para o próximo exemplo aí, ó, quando a quantidade de termos é par. Então, ó, vamos supor que eu tenho esses valores aí, ó, da próxima página, ó. 31, 32, 34, 34, 37, 38, 38, 41. Nesse caso aí, ó, vamos supor que ele peça a moda e a mediana. Certo? Vamos ver quais são os termos que mais se repete. O 34 se repete 2 vezes e o 38 se repete 2 vezes. Então, a moda é 34 e 38. E a mediana, Matheus? Só pegar o termo central, não é? Vamos ver, ó. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar um termo central, vamos supor que eu pego o 34 aqui, ó. Vai ficar 3 para um lado e 4 para o outro. Uai,
Se eu pegar o 37, vai ficar 4 para um lado e 3 para o outro. Então não tem como eu pegar um termo central quando o número de termos é par. Viu aí por que não tem como? Então o que eu vou fazer quando acontecer isso? Quando for par o número de termos, eu vou pegar os dois termos centrais, ó. Nesse caso aqui ficou 3 para um lado e 3 para o outro, agora tá certinho. Vou somar os dois, vai ficar 34 mais 37, né? E vou dividir por 2. Vamos ver quanto vai dar, ó. 34 mais 37 vai dar 60, dá 71, não é isso? 71 dividido por 2, né? 70 dividido por 2 dá 35. 1 dividido por 2 dá meio. Então vai dar 35,5. Então a minha mediana é 35,5. Entenderam? Bem fácil, né? Tá, e tem algumas observações que falam assim, ó, aí embaixo, ó. Nesse caso aí a moda, são duas modas, né? Então dizemos que esse conjunto de valores ele é bimodal, tá? Quando tem duas modas é bimodal. Vai ter horas que não vai ter moda, não vai ter termo que se repete, tá? Então quando isso acontecer, ele é chamado de amodal, tá? Amodal. Vou botar no livro aí na página 50. O valor que ocupa a posição central de um conjunto com um número ímpar de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente é chamado de mediana, que é o que a gente viu. No caso de número de valores ser par, a mediana é obtida calculando a média aritmética dos dois valores centrais do rol, que foi o que a gente fez agora. Tá? Tá vendo que a gente fez uma média? Ó, a gente somou os dois e dividiu pela quantidade, que é 2. Ok? Então, beleza, galera. Eu vou deixar para vocês aí o exercício número 1, tá? Exercício número 1 da página 2. Vou deixar para vocês aqui. Exercício. Página 2, ó. Página 50. Exercício número 1. Página 50. Fazer e mandar lá no Google Classroom. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!